Olhamos agora para a saúde mental e agradeço a Paula Vilariça estar na nossa companhia neste programa Eclésia. Perguntava-lhe ainda se a saúde mental é vista como uma fraqueza moral. Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigada a nós. Sim, infelizmente, muitas vezes a saúde mental e os problemas de saúde mental são vistos como algo que tem a ver com uma fraqueza, um defeito que a pessoa pode ter. Apesar de tudo, eu acho que há uma tendência a que as coisas mudem, não é? Há um combate também que se faz de informação e de instrução das pessoas, dos jovens, não é? Das crianças, que está a dar bons resultados. Sente-se mudança junto dos jovens e das crianças? Grandes mudanças, sim. E devemos isso aqui, a tornar estes temas da saúde mental cada vez mais colocá-los em cima da mesa? Eu acho que sim, claro. Problemas como este, não é? Temas como este que são abordados desta forma contribuem muito para o combate ao estigma e também, de facto, nos últimos anos tem sido feito um trabalho social de várias entidades transversal, não é? No sentido da informação e da sensibilização para a saúde mental. Sim. Estes números que referi no início, cerca de 30 em cada 100 pessoas virem a sofrer de uma doença do âmbito da saúde mental e 12 terem uma doença grave nesta área da saúde mental. Estes números só por si assustam, é uma realidade que paulatinamente vamos descobrindo e que também, por causa disso, está a provocar mudanças entre os jovens e as crianças? Eu até diria que estes números, se calhar, já estão desatualizados, porque são os números antes da pandemia, do Covid, e, de facto, a pandemia foi um fator adverso, não é? Universal, todos passámos por isto, e que teve um impacto grande em termos de saúde mental. Diria mesmo, provavelmente, terá sido o principal impacto. Transformou profundamente a sociedade, não é? Constituiu um fator de grande stress para uma geração inteira de crianças que estavam em desenvolvimento, não é? E, portanto, agora, à medida que o tempo vai passando, começa-se cada vez mais a perceber o desenvolvimento, os problemas de saúde mental não se desenvolvem, ou raramente se desenvolvem imediatamente após os fatores traumáticos, normalmente há um período de latência, um período que passa até que apareçam os primeiros sintomas. Os estudos apontam precisamente para que as consequências da pandemia só as iremos conhecer daqui a alguns anos. Sim. À medida que o tempo passa, começa-se a perceber, não é? À medida quase que as crianças e os jovens crescem, começa-se a perceber a emergência das várias patologias, que está, de facto, em números muito superiores aos pré-pandémicos. E falamos que género de patologias? Ansiedade? Muita ansiedade. A ansiedade será o número 1. Sim, a ansiedade, a depressão. Muitos problemas têm a ver com a socialização, exatamente por causa dos períodos de isolamento. Muitos problemas ligados com o consumo de eletrónicos, portanto, as novas tecnologias. O impacto das novas tecnologias, sim, também, que tem um lado muito positivo e também se não fossem as novas tecnologias a pandemia teria sido ainda mais difícil. O isolamento, sim. Exatamente, mas de facto deixa algumas sequelas e depois também algumas sequelas que se começam agora a perceber nas crianças que na altura eram bebés ou que nasceram ou que estavam nos primeiros anos da sua escolaridade e que começam agora a apresentar cada vez mais lacunas que têm a ver com terem tido uma experiência muito difícil das realidades familiares e escolares em anos muito precoces das suas vidas. E tendo em conta esta realidade que traça de alguma forma um diagnóstico que vamos tomando pulso, as respostas estão a acompanhar a descoberta desse diagnóstico? Não, de todo não. Aliás, neste momento a situação é de colapso ou pré-colapso em termos das respostas a vários níveis, exatamente porque há uma escalada de tal forma grande do número de pessoas a adoecer, não? Ou pelo menos a procurar ajuda, que não está a ter possibilidade de resposta. Não é uma realidade só nossa, portanto, isto não acontece só em Portugal, isto é universal, portanto, é em todos os países.
mas de facto é um grande problema de saúde pública neste momento, com a perspectiva de vir inclusivamente a tornar-se maior, a agravar. Falou há pouco do problema da ansiedade, que é uma palavra a que nos fomos habituando a ligar à palavra também doença. Há uns tempos não era catalogada ou reconhecida dessa forma. E não deixa de ser interessante que também na Jornada Mundial da Juventude, que este ano Lisboa acolheu, o Papa Francisco tenha falado e a própria Via Sacra, organizada pelos jovens, tenha colocado numa das estações, concretamente na 7ª estação, esta questão da ansiedade, das depressões, dos problemas alimentares, do burnout. Diziam os jovens, por vezes questionamos-nos acerca de quem somos e se vale a pena viver. Às vezes sentimos-nos mesmo em baixo, por terra. Pior do que ter um problema é ser um problema. Que significado pode ter isto, ter sido colocado no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, onde tantos milhares de jovens participaram, tomar o pulso a estas palavras e comumente falá-las em público, problemas alimentares, burnout, ansiedade, e colocá-las entre jovens? Sim, a Via Sacra teve este aspecto, não só na 7ª estação, mas também em outras, onde se falou das dependências, do isolamento. Portanto, foi de facto um momento muito virado para estas problemáticas e é de facto um reflexo de cada vez maior a consciência que os jovens têm das necessidades de ter uma boa saúde mental e da possibilidade de procurar. Não é? Portanto, este grito de alerta, este aviso, não estamos bem, há coisas que não se passam, que não estão bem, e que antigamente era considerado como algo de vergonha, ligado à vergonha, e portanto algo para ser escondido, hoje em dia é muito mais aceite, muito mais enquadrado, e portanto é possível neste momento falar e assumir as dificuldades ligadas às emoções, ao comportamento, e, portanto, pedir ajuda neste sentido. Eu acho que o Papa Francisco também, nas várias coisas que escreve, nas várias intervenções que tem, é um grande difusor. E companheiro dos jovens também, dos jovens da realidade. E da saúde mental nos jovens, nas coisas que ele vai dizendo, ligadas ao ego, à solidão, à importância de lidar com a crise, enfim, várias das suas intervenções são de facto momentos muito ricos e promotores da saúde mental. Tem sido uma experiência muito boa. Olhando para a necessidade da sociedade portuguesa continuar a reivindicar soluções para os seus problemas e para os desafios de saúde, há algo que, enquanto sociedade, nós podemos fazer para pedir e continuar a colocar a saúde mental, tal e qual como todas as outras áreas da saúde, são reconhecidas e valorizadas? Eu acho que a participação social nas várias entidades, sejam elas religiosas ou outras, não é? Laicas, é o elemento que tem que tomar a seu cargo a defesa da saúde mental. Pronto. Não pode ser colocada como algo que nos vai ser proporcionado de fora, não é? Tem que ser algo que tem que ser reivindicado, pedido, tem que se lutar pela saúde mental a partir de dentro da própria sociedade, começando pelas várias áreas, a família, a escola, portanto, as comunidades, todas estas dimensões têm de facto que tomar a seu cargo a promoção da saúde mental. Não se pode esperar que venha algo de fora para nos dar isto. E os jovens podem ter aqui um protagonismo grande ao pedir que esta área lhes seja reconhecida também. Olha, os jovens são os maiores protagonistas. Eu aproveito para contar assim uma pequena da minha experiência, não é, que sou pedopsiquiatra há 20 e tal anos, e que quando comecei a trabalhar com jovens, a maior parte dos miúdos vinha ou arrastados à consulta pelos pais, ou pelo menos muito contrariados. Hoje em dia, já diria que uma grande percentagem são os próprios miúdos a pedir aos pais para virem à pedopsiquiatria. Já nem é à psicologia, já é à pedopsiquiatria. Portanto, há de facto um conhecimento, um grau de consciência cada vez maior relativamente a estas problemáticas, né, que faz com que toda esta geração também, ao mesmo tempo que está sob maior stress, também tem mais ferramentas para lidar com este stress. E pode erguer a sua voz. Exatamente. Valorizando este caminho. Sim, Doutora Paula Valadiça, muito obrigada por ter estado connosco, abordando estas questões da saúde mental e abordando também este Dia Mundial da Saúde Mental. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada.